Oi moçada, tudo bom? Eu sou o Heráclito e esse é um vídeo em que nós vamos falar sobre a cientificidade da psicologia analítica, né? É uma pergunta que me fizeram num dos meus últimos vídeos e eu vou hoje falar com vocês sobre isso. Mas, se vocês puderem dar um joinha, ativar as notificações do canal e compartilhar com pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar desse vídeo, né? Seria interessante. Eu vou começar dizendo para vocês em que livros vocês podem encontrar as discussões do Jung acerca da sua cientificidade, da epistemologia, as críticas que ele faz à história, à cientificidade do seu tempo e que ainda tem muito a ver com o que nós entendemos como ciência, né? E eu vou deixar aqui também linkado na descrição uma aula que eu ministrei sobre epistemologia, em que eu falo do Popper, né? Em geral, as pessoas quando vão discutir, elas apelam muito para a noção do Popper, que já é uma noção razoavelmente superada pelos próprios discípulos do Popper, mas permanece bastante relevante, né? O que ele entende por cientificidade. Eu mesmo gosto muito do Popper, muito mesmo, mas existem muitas outras perspectivas acerca de epistemologia hoje em dia, né? E eu vou indicar em quais livros você vai encontrar essa discussão. Eu vou começar com isso. E à medida que eu for falando, eu vou mostrando de que livro eu estou tirando as coisas, né? Então, um momento em que Jung trata com muita clareza do seu debate epistêmico, né? E o que é que ele entende por ciência aqui no Sincronicidade. Outro momento importante é no Energia Psíquica, né? Nossa, eu tô com... Ah, não, esse aqui é a prática da psicoterapia, perdão. A gente está com duas energias psíquicas, energia psíquica. A prática da psicoterapia, extremamente importante. Presente e futuro, também fundamental. Há um texto aqui muito importante, né? Eu reli recentemente, né? Na Psicologia das Doenças Mentais. E vou me referir muito a ele, a interpretação psicológica dos processos patológicos. O TIPS psicológico, também fundamental, e a natureza da psique. São essas as obras que eu vou fazer referência aqui nesse vídeo, né? Mas esse vai ser um vídeo mais longo, a gente precisa antes limpar um pouco o terreno, né? Porque as pessoas, quando vão fazer essa discussão, por exemplo, na psicologia, né? Em geral, é uma discussão rasa, mal informada e francamente tola, né? Discussão bocó. Por quê? Porque você vai ter em geral pessoas que entenderam muito mal o behaviorismo e terapia cognitivo-comportamental, que expressam uma vulgata dessas teorias, e eles vão se pautar por uma espécie de neopositivismo muito bobo e vão se colocar na posição, né, da ciência em oposição a outras esferas da psicologia não científicas, né? E aí você vai ter uma noção muito tacanha de empiria, uma noção muito tacanha de ciência, né? Dessas pessoas que vocalizam esse tipo de debate em geral, né? E há muita desonestidade intelectual, né? Eu me recordo que um dos meus alunos, o Sávio, organizou um ciclo de debates e foi um rapaz behaviorista que ele foi tão honesto intelectualmente que eu tomei um susto, assim, né? Ao falar da epistemologia, das limitações, dos pressupostos, né? Do tipo de empiria que era proposto, cheguei a ficar chocado, né? Porque esse não é o tipo de discussão que você tem. Assim como a pessoa deve ficar chocada de ver o Jungiano que não é místico doido e que não está falando de desenhar mandala, né? Deve ser chocante para a maioria das pessoas, porque o que você acha por aí é isso, né? Então, é preciso primeiro a gente tentar minimamente compreender que a noção de cientificidade ela é uma noção historicamente condicionada e ela se modifica constantemente. E apelando para o Popper, mesmo havendo uma clara superação do pensamento do Popper, há algo que eu acho que é indestrutível no pensamento do Popper, né?
que é de que toda ciência é conjectural, né? A ciência não estabelece verdades, né? Não é disso que se trata. Se for uma verdade, se for inelutável, né, não é ciência. Tem até um autor que eu gosto, eu acho que o nome dele é Peter Thuillier, sobre o nome é Thuillier, que ele faz uma discussão de quando é que uma teoria deixa de ser uma teoria e se torna um fato. Sim, né? Como, por exemplo, o fato da esfericidade da Terra, né? Plot twist. De qualquer sorte, né? Já no final do 19, você vai ter um grande debate para o qual Freud fez ouvidos moucos e do qual Jung certamente participou, mas ele não faz menção a isso, mas é muito evidente, por exemplo, no Presente e Futuro, que ele está fazendo menção a esse debate, que é o chamado Methodenstreit, que é a querela dos métodos. O que é isso, né? No último quartel do século XIX, com a emergência da história econômica, surge um debate, e esse debate vai aparecer no seio do historicismo alemão, com nomes como Droysen e principalmente Dilthey, acerca dos métodos, e de que não existe apenas uma ciência, que seria as Naturwissenschaften, né? As ciências da natureza, mas que existiria um outro tipo de ciência que foi chamada de Geisteswissenschaften, ciências do espírito, que seriam as ciências humanas, né? Na mesma época, um outro autor, salvo engano, Widerband, ele vai propor uma outra designação, que, por exemplo, na história a gente se fala muito, que é entre ciências nomotéticas e ideográficas. Eu vou já chegar lá. Mas qual era esse debate proposto no seio do historicismo? Havia uma tendência a considerar que não era ciência se não adotasse os métodos das ciências naturais. Isso acontece com a psicologia, na medida em que, com o surgimento do laboratório de psicofisiologia e psicologia experimental de Wilhelm Wundt em Leipzig, que aí, por uma questão metodológica, a psicologia ela torna-se uma ciência porque uma ciência natural, porque é uma Naturwissenschaft. Mas, como o próprio Sonucham Dazani aponta na construção da psicologia moderna, essa revolução metodológica ela leva a zero resultados. Praticamente não tem resultados inteligíveis a partir dessa adoção do método experimental das ciências da natureza na psicologia. Mas você vai ter uma discussão feita pelo Dilthey, em que ele vai dizer, ora, você tem de um lado as Naturwissenschaften, as ciências da natureza, né? E elas não podem ser reduzidas, não pode ser considerado que a Wissenschaft, a ciência, é ciência da natureza, porque existe uma outra esfera, a esfera espiritual, a esfera da história, a esfera do humano, que não pode ser compreendida, é impossível compreendê-la pelos mesmos métodos. E aí o Dilthey vai apontar que a ciência da natureza ela é explicativa. Ela vai atuar por meio da explicação, em alemão, Erklären. Então, e essa vai atuar pelo princípio da causalidade. Algo está explicado quando eu indico a causa, o que é bastante claro, né? Já as ciências do espírito, elas vão se pautar por uma compreensão, em alemão, Verstehen. Essa compreensão, ela não se dá pelo mesmo método da explicação, mas por uma interpretação, né? Em alemão, Deutung. E essa interpretação, ela é uma interpretação hermenêutica, que vai se pautar por um debate levantado pelo Schleiermacher acerca da empatia, né? Que seria me alongar demais nessa discussão para trazer aqui, né? De qualquer sorte, você vai ter, por exemplo, uma discussão do Paul Ricoeur, que é trazido à baila pelo Paul Laurent Assun, numa introdução à epistemologia freudiana, um livro fundamental. Esse tema do Methodenstreit vocês podem encontrar tanto no Paul Laurent Assun quanto no Sonucham Dazani, na construção da psicologia moderna.
em que o Paul Ricoeur ele vai dizer que devido ao Deutung, a interpretação, Freud ele vai ter uma parte da ciência dele, que é a ciência da natureza, explicativa, e uma outra compreensiva, devido ao fato dele falar em interpretação, porque a interpretação estaria no campo das ciências do espírito, né? O que para Freud é falso, né? É o que o Paulo Hanson vai chamar de o mistério do Deutung freudiano, né? Da interpretação. Porque Freud se situa completamente dentro das ciências explicativas, que procuram a causa, do princípio da causalidade como princípio heurístico estrito, único, né? Porém, em parte, essa perspectiva do Paul Ricoeur ela é correta para o Jung, porque ele mesmo afirma que uma parte da ciência dele é ciência da natureza, uma parte é ciência do espírito, e no final das contas, sua psicologia é uma outra coisa, que é o que nós vamos tratar aqui, né? Então, num primeiro momento, você vai encontrar na natureza da psique e na prática da psicoterapia e também no tipos, né? Uma discussão acerca, primeiro, do objeto da psicologia, isso principalmente na prática da psicoterapia, pois esse objeto ele é profundamente paradoxal. Daí ele inclusive comparar logo no começo da prática da psicoterapia com a situação da física no que diz respeito à luz, que se comportava como partícula e como onda, e logo precisava de uma formulação antinômica para dar conta da natureza do fenômeno, ou seja, do fato de o fenômeno se comportar de maneira antinômica e paradoxal. E a psique ela é ainda mais paradoxal, porque a compreensão da psique, diferente da luz, não repousa apenas sobre um paradoxo, mas sobre inúmeros paradoxos, sobre inúmeras antinomias, né? Logo, as formulações psicológicas precisam elas mesmas, para poder dar conta minimamente do fenômeno que elas estudam, serem antinômicas. A primeira antinomia com a qual o psicólogo se depara é que o corpo depende da psique e a psique depende do corpo. O Jung jamais abandona a perspectiva médica e biológica, mas ele não reduz jamais o psiquismo a isso. Ao contrário, ele faz sempre, e você encontra isso no Energia Psíquica, uma alusão de que se você acha que a psique é algo saboroso no cérebro, você tem que se contentar com os magros resultados psicológicos da psicofisiologia. Pelo contrário, ele vai ressaltar esse paradoxo em que vai haver uma importância igual do psíquico e do físico, uma inter-relação, mas que o psíquico, ele apesar de estar ligado ao físico, ele é uma outra coisa. Ele não vai pensar, né, porque a querela dos métodos ela vai se pautar sobre essa dicotomia de que existe o espírito, de que existe o biológico, a matéria, os aspectos físicos, biológicos, materiais, mas que, como o reino espiritual, muitas aspas, e espírito é que eu estou usando no sentido de Geist, alemão, né, que inclui cultura, né, que inclui a mente, né, não em sentido espiritualista ou místico, essas bobagens que o povo fala, né. Como ela possui, muitas aspas, uma natureza diferente, ela precisa de métodos diferentes, né? Por isso, Methodenstreit, né? A querela dos métodos. Há uma ligação entre o psiquismo e a matéria, mas o psiquismo tem leis e um comportamento completamente diferente que não pode ser simplesmente derivado. Então, uma das questões fundamentais para o Jung é que a psique ela não é algo derivado pura e simplesmente da matéria. Ela não é um epifenômeno. Ou seja, o fenômeno real é a matéria, e como epifenômeno, um fenômeno secundário, de segunda ordem, eu tenho o psiquismo. Não, o psiquismo é um fenômeno de dignidade própria,
e precisa ser entendido assim e encarado com métodos próprios, né? Então, o Jung vai colocar, e isso é fundamental para entender a crítica que ele faz à cientificidade, né? Não que ele jogue a cientificidade fora, que ele fosse um irracionalista ou anticientífico, né? Ao contrário, ele acha que está fazendo uma ciência. O individual não importa perante o genérico não importa perante o individual. Guardem isso, né? Isso vai ser muito importante para compreender todo o resto. E esse debate é fundamental. E vocês vão encontrar isso no Tipos e na Natureza da Psique. Um debate fundamental que tem estreita relação com isso, que é a da realidade psíquica, né? O Jung ele vai entender que real é aquilo que age, aquilo que atua, né? Eu sempre, quando falo com meus alunos, eu inclusive falo a palavra em alemão, Wirklichkeit, porque ela tem uma relação com o verbo Wirkung, né, que indica uma ação, né, em alemão. Mas essa formulação da realidade, ela sintetiza a ideia do Jung de realidade psíquica, mas ela não dá conta de tudo que o Jung está falando sobre realidade psíquica. Por quê? Porque, pois a noção de realidade psíquica ela tem uma relação intrínseca com a noção do Jung de empiria. E aí entra outro dado fundamental, pois uma parte da ciência de Jung é uma ciência empírica, ou seja, ela é uma ciência descritiva. E para o Jung, isso a coloca, em parte ao menos, dentro do grande campo das Naturwissenschaften. Porém, só uma parte da ciência do Jung é empírica ou descritiva. Mas essa empiria se pauta por uma noção de realidade psíquica. O Jung vai nos explicar algo que, por exemplo, os budistas insistem, né? No Oriente isso é evidente, mas no Ocidente isso não é evidente, de que a única realidade imediata que nós temos são as imagens psíquicas. A alma, o psiquismo, constitui a própria realidade. No sentido em que, por exemplo, de novo na Natureza da Psique, ele vai dizer que o materialismo, como é encontrado no Ocidente, ele é um tipo de metafísica, que ele chama de metafísica da matéria, pois nós não temos um acesso direto à matéria, mas sim as imagens psíquicas oriundas de algo desconhecido, que nós não conhecemos a natureza última, que é a matéria, e nós vivemos de maneira imediata apenas no meio de imagens psíquicas. E aqui entra a relação dele com a crítica kantiana do conhecimento, a diferenciação entre númeno e fenômeno. Para o Jung, esse aspecto fenomênico, né, ou seja, aquilo que são as coisas para nós, ele é psíquico. Ele é composto por imagens psíquicas. E logo, a única empiria genuína é uma empiria dessas imagens, porque dessas imagens nós temos um acesso imediato e não mediado, né? Por exemplo, esse rosa que vocês estão vendo aqui, ele não existe nessa camisa. A gente não sabe qual é a cor dessa camisa. A luz é refletida, entra nos olhinhos de vocês, e lá ele passa por um complicado processo e é psificado e transformado nessa cor rosa, por exemplo, né? Devido a isso, o Jung ele vai ter uma longa discussão baseada nessa questão da realidade psíquica, principalmente no tipos psicológico, em que ele vai mostrar a especificidade da psicologia no que diz respeito a essa grande questão da empiria. Pois, primeiro, Jung não era um empirista ingênuo. O Jung ele não vai achar que você pode concorrer com são os termos que ele usa, com a máquina fotográfica, né? Você não vai simplesmente reproduzir a realidade com a descrição. E aí entra um dado fundamental, que vai ser a discussão acerca da equação pessoal, Personalgleichung em alemão, em que, especialmente em psicologia,
a equação pessoal do pesquisador ela é fundamental. Porque você não tem um acesso objetivo direto a esse mundo, que é muito similar, por exemplo, à discussão feita no começo do século XX também pela Escola dos Análises em História. Talvez seja por isso que é muito mais fácil para historiadores e sociólogos que estão acostumados a essa discussão compreender a cientificidade do Jung, né? De qualquer sorte, o Jung vai discutir acerca da equação pessoal e da necessidade de se conhecer minimamente essa equação pessoal. O Jung, ao falar em fenomenologia, ele não tem nenhuma relação com a fenomenologia alemã de Heidegger e Husserl. Ao contrário, hoje em dia eu tenho certeza que quando ele está fazendo troça dos filósofos alemães, ele está falando do Husserl. Quando ele diz que é impossível subir nas próprias costas para ver mais longe, que é o que o Husserl propõe com a história do cogito, do eu transcendental, que é só uma doidice que não existe psicologicamente, né? Por mais que seja filosoficamente uma espécie de neoplatonismo muito sofisticado e muito original, muito elegante, mas que em termos psicológicos é só uma doidice. Tentar fundar uma psicologia em cima daquilo é a corridinha doida. De qualquer sorte, para o Jung, você precisa conhecer o seu próprio psiquismo. Ele vai utilizar um exemplo que eu uso a 3x4 nas minhas aulas e com meus alunos, que ele retira das escrituras cristãs, do cisco e da trave, né? A questão você precisa do cisco, da trave no seu olho para enxergar o cisco no olho do seu irmão, pois você só é capaz de enxergar no outro o que existe no seu próprio psiquismo. A questão se você não conhece seu próprio psiquismo, você pode partir do pressuposto equivocado de que todos os ciscos são traves e cometer o pior erro que um analista pode cometer, que é supor o próprio psiquismo nos outros. E no Tipos, o Jung justamente tenta demonstrar que existem vários psiquismos possíveis, todos eles diferentes, e que essa variação em termos individuais, e aí entra um dado fundamental da individualidade, é quase infinita. E a ciência de Jung, ela tenta dar conta de algo que é praticamente impossível de se dar conta cientificamente, que é a individualidade, que é algo que ele vai tratar, por exemplo, nesse texto do Psicogênese das Ciências Mentais, especialmente no presente e futuro, e a prática da psicoterapia, né? Eu vou até deixar isso aqui mais perto, para ficar mais fácil quando eu for falar. Então, mas qual é a outra parte de ciência, já que não é empírica, é uma ciência interpretativa, que seria uma ciência do espírito. E aqui a gente entra em dois textos fundamentais. O primeiro capítulo da Natureza da Psique, Função Transcendente, que ele vai falar do método construtivo, e o texto que eu aludi anteriormente, da Psicogênese das Doenças Mentais, em que ele também vai falar sobre o método construtivo. Por quê? Ele identifica como método, em Freud e Adler, o método redutivo. O que é um método redutivo? Ele explica no Tipos que é aquele que reconduz. Você tem um fenômeno complexo, como a neurose é um sonho, e você reconduz a elementos mais simples. Em geral, você reduz a um dado instintivo elementar. No caso de Freud, a sexualidade. No caso de Adler, o poder. Você parte de aspectos complexos para aspectos simples. Você reduz, literalmente. E esse é um método baseado na causalidade. Você vai encontrar o que já está presente e mais nada nesse fenômeno complexo e vai reconduzi-lo às suas causas. Por isso que Jung chamava de redutivo causal. E por isso que ele vai dizer que a perspectiva freudiana estrita, ela é estritamente científica. Pensando em Dilthey, ela funciona pelo método, pela perspectiva das ciências da natureza, que elas são causais. O Erklären, a explicação, ela se dá por meio do princípio da causalidade, né? Então, mas o Jung vai dizer, e muito baseado neste livro, The Varieties of Religious Experience, do William James,
que essa não é a única preocupação do espírito e que não se pode compreender o mundo por uma questão puramente redutiva. Então, nesse texto, ele vai falar, por exemplo, do Goethe, da segunda parte do Goethe, de Fausto, que ele vai entender como uma obra visionária e que não adianta simplesmente reduzir as questões banais da vida do autor do Fausto, né, de Goethe, porque, ao contrário, você vai ter essas banalidades utilizadas por Goethe no Fausto para chegar a um fim, a uma finalidade. Como essas banalidades elas redimem o homem Fausto, qual é o sentido da obra, né? E ao pensar numa perspectiva construtiva, ou seja, simbólica, você escapa de uma perspectiva estritamente científica, pois como isso vai tentar fazer uma ponte entre o psiquismo agora e o futuro, ela vai ser especulativa. Há uma diferença entre a especulação puramente escolástica, porque ela vai pretender uma universalidade, e essa especulação porque ela é puramente subjetiva. Ela não pretende uma universalidade. Ela diz respeito ao quê? A um indivíduo e como aqueles elementos da fantasia são salvíficos para aquele indivíduo. E aí, nesse ponto, o Jung admite que ao pensar em um método construtivo, simbólico, que tem esse caráter de pensar no futuro, logo é especulativo, ele escapa do aspecto estritamente científico ao se pensar em uma Naturwissenschaft, ou seja, uma ciência da natureza, né? E isso é importante e fundamental ao se pensar, por exemplo, a sua hipótese magna, sua hipótese basilar, sua hipótese fundamental, que é a hipótese da compensação. Ele vai dizer que essa é a sua hipótese menos científica. Por que é a sua hipótese menos científica? Porque ela vai estar sempre falando do individual. A compensação, ela se dá sempre, e de novo, com relação a uma atitude individual. Então, essa compensação, como se refere ao indivíduo, ela é sua formulação menos científica. Por quê? Porque desde Aristóteles, na metafísica, a ciência ocidental se estabelece não como a ciência do individual, a ciência do particular, mas a ciência do geral. Por isso eu falei em Windelband antes, quando ele vai falar em ciências nomotéticas e ideográficas. Nomotéticas são ciências que estabelecem leis gerais, universais, e ideográficas, as ciências que trabalham com fatos individuais, como, por exemplo, a história. Tanto é que o próprio Aristóteles vai dizer que a história está abaixo da poesia, justamente porque a poesia ela fala do humano geral, enquanto a história vai tratar de fenômenos individuais, como as guerras greco-pérsicas, né? Como a Guerra do Peloponeso, etc, 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 né? Ele inclusive vai usar um exemplo muito marcante nesse texto sobre a subjetividade do método, né? A sua não objetividade, mas ao mesmo tempo ele vai dizer, ora, encarar o Fausto apenas por uma questão causal e as banalidades humanas de Goethe seria como se eu interpretasse uma catedral gótica por uma questão mineralógica. Eu fosse estudar as pedras do que ela é composta e deixasse de lado a finalidade salvífica da construção daquela obra e o sentido espiritual de uma catedral gótica. E isso é fundamental. Existem vários outros detalhes. Eu estou com um livro escrito só sobre isso, né? Espero que seja logo publicado. Eu falo isso já faz um ano, mas está em apreciação na Voz. Se vocês tiveram algum contato aí na Voz e disseram assim, é bom o livro, né? Vocês digam lá para eles, mandem uns e-mails, mandem e-mails. E o próprio Jung admite, nesta perspectiva, que há uma parte da sua ciência que foge ao padrão mais geral da causalidade científica e objetividade científica. E aí, nós passamos ao presente e futuro, em que ele vai tecer uma crítica à ciência, porque essa ciência é uma ciência estatística. E o que é que isso significa? Isso significa que a individualidade será algo de marginal nessa ciência.
Como? Porque uma ciência estatística ela vai se pautar por uma média, que vai ser central nela, mas essa média pode não acontecer nenhuma vez nos fatos, né? Porque a individualidade é algo que não pode ser comparado e colocado como um fato recorrente. Nesse sentido, uma visão de mundo estatística, ela lhe dá uma visão de mundo racional, porém irreal. Porque não há nada que nos garanta que o mundo seja racional. Ao contrário, provavelmente metade do mundo é absolutamente irracional. E os fenômenos individuais, em virtude de sua individualidade, eles são irracionais. E aí ele propõe um paradoxo entre conhecimento e compreensão, que lembra muito Dilthey, o próprio Sonu Shamdasani admite isso, em que o psicólogo ele tem que ter as duas coisas em mente. Porque ele precisa, existem partes conforme do psiquismo que precisam ser conhecidas, que precisam ser universalizadas e generalizadas. E com isso, né, você tem uma antropologia geral e uma psicologia geral, porém, o ser humano em questão à sua frente, ele é um indivíduo, ele é algo único, singular, não repetível. E você precisa compreendê-lo. E não pode haver uma compreensão teórica do indivíduo. Assim como não é possível um autoconhecimento teórico, pois o Jung vai entender o autoconhecimento como um conhecimento não do eu, ou do que o fator social sabe sobre o eu, mas do fator psicológico real, que é o inconsciente, que em princípio e por princípio é algo absolutamente desconhecido, tanto do meio quanto desse próprio indivíduo. E aí a compreensão ela não pode acontecer em virtude ou por meio de uma teoria, né? E o próprio Jung vai afirmar, e eu coloco isso no meu livro, Pensamento Vivo de Jung, boa parte da discussão que eu estou fazendo aqui também está presente lá, que o Jung não faz uma teoria psicológica, mas sim um nominalismo culto. E, de novo, o Jung não era nem filósofo, nem metafísico, como eram os riemannianos imbecis, tampouco ele era místico. Ele propõe um nominalismo culto. Ele tem o tempo inteiro essa preocupação de que nós não substituamos a realidade por palavras, né? Os conceitos eles servem apenas para indicar determinado grupo fenomenológico e eles não explicam os fenômenos que eles denotam. Isso é fundamental para se compreender a cientificidade e o método de Jung, né? E por que o Jung não é simplesmente alguém que mistura os dois métodos? Porque para ele, para além da perspectiva do esse em re, a coisa no real, e o esse intelecto solo, que seria o racionalismo, e isso está claro aqui, neste livro, ele vai propor o esse in anima, ou seja, o ser na alma, que é um ponto de junção entre esses dois aspectos. Porque, e isso coloca a psicologia em uma posição sui generis. É o que o Dr. Sonu Shamdasani vai entender da proposta do Jung de sua psicologia como uma ciência superordenada. Ou seja, ela é uma ciência basilar nas ciências do espírito. Todas as ciências do espírito dependem de uma perspectiva psicológica, né? E aí ela estaria no mesmo grau epistêmico de importância que a física ou a matemática para outras ciências. E um dado fundamental na perspectiva de Jung, que aparece justamente no Energia Psíquica, é a impossibilidade de matematização do psíquico. Como o psíquico não pode ser matematizado, você vai ter algo completamente diferente do que acontece na física. Porque na física eu tenho um fenômeno físico e eu transporto ele para o plano psíquico por meio da matemática. Como isso não acontece, você vai ter um fenômeno psíquico e a descrição desse fenômeno também é um fenômeno psíquico. E isso afeta metodologicamente. É por isso que ele vai propor um método de amplificação. E amplificar é alargar um termo por meio da junção de numerosas versões análogas, né? Além desse aspecto metodológico, você vai ter que a ciência da psicologia ela funciona obscuro per obscurius, né? Você não tem um ponto de vista arquimediano para observar o psíquico fora do psíquico. Então a psicologia ela não é uma ciência acerca do psíquico, mas fundamentalmente uma ciência no psíquico, né? Então, todas essas discussões, né, que eu sintetizei aqui de maneira brevíssima,
compõe aquilo que o Jung vai entender como a cientificidade da sua psicologia. Você vê que não é um negócio bobinho. Vocês que fazem psicologia ou que são psicólogos provavelmente não viram absolutamente nada disso na sua graduação, né? Segundo o Toshio Shimazani e pelos meus próprios estudos, que são mais limitados do que eu dei, nenhum autor debruçou sobre a questão da cientificidade da psicologia com tanto afinco e tanta profundidade quanto o Jung, né? Então, falar que o Jung é uma outra perspectiva, uma coisa não científica, é uma bobagem, é uma tolice de pai, mãe e parteira. Também desconhecer uma série de debates epistemológicos mais recentes e continuar enxergando a ciência de uma maneira imobilizada, né? Como se não houvessem outras perspectivas que já se desenhavam ao final do 19, né? Então, em resumo, e isso é de fato um enorme resumo, apesar desse vídeo ter ficado um pouco longo, é disso que se trata, né? Eu espero ter ajudado vocês, para vocês entenderem melhor isso que eu falei. Basicamente, vocês têm que ler esses livros aqui. Eu indicaria ler também A Construção da Psicologia Moderna, do Sonu Chandazani. Indicaria também ler A Introdução à Epistemologia Freudiana, do Paulo Hassum. E mais uns... lê isso aí. Já ajuda, né? Bom, moçada, é isso. Eu espero ter ajudado. Se vocês puderem dar um joinha, eu vou deixar também o link do meu livro aqui, que uma boa parte disso está explicado, né? E, bom, já está grande demais. Valeu, moçada. É isso. Joinha aí. É nóis.